Shalom, meu irmão, dando continuidade ao estudo da revelação. Nós falamos agora há pouco sobre revelação geral. Agora nós vamos falar sobre revelação especial, né? O que é isso? Aleluia. E Jesus Cristo é a revelação especial de Deus. O próprio Cristo se revelou a nós, o próprio Deus se encarnou e veio viver no meio de nós, né? E sofrer todas as paixões, tudo que o ser humano passa, Jesus passou, né? Um Deus encarnado. E está lá em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Logo no princípio, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele nos apresenta a principal revelação de Deus, que foi a pessoa de Jesus Cristo. Como Deus vindo se revelar ao homem. Ele mesmo afirmou em João 10,30, eu e o Pai somos um. Então, Jesus Cristo e o Pai, eles são um. E Jesus Cristo, ele deixou sua santidade lá no céu para se fazer homem, né, para nos ensinar e nos mostrar o caminho. Ele mesmo falou, né, no mundo passareis aflições, mas tem bom ânimo, né? Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Ele quis dizer que nós também podemos, podemos, com a força que Cristo nos dá. Porque nós, por si só, não temos condições. Mas o Cristo nos dá essa força, né? Um texto que o autor aqui da apostila gosta muito é: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Ninguém usava essa expressão só porque Deus é. Então, em Êxodo 3,14, né? Ainda na revelação especial, né? Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então está bem claro aqui, irmão. Jesus está mostrando aqui claramente, né, que ele e o Pai são um. Como é que a gente pode não se espelhar nisso, sabendo que isso aqui tudo foi escrito por pessoas que estavam inspiradas, que conviveram com Jesus, estão nos ensinando que o próprio Jesus é Deus, um Deus encarnado, né? Ele e o Pai são um. Então assim nós devemos, eu passei muito tempo, irmão, para tentar entender essa. Por que alguém que morre na cruz eu sou salvo por ele? Irmão, é porque Deus nos ama muito. E ele planejou todo esse plano, elaborou tudo isso aí para que nós tivéssemos uma segunda chance no paraíso. Mas para que nós pudéssemos voltar para lá, o caminho é estreito, amados. Agora Jesus quer que a gente vá para lá por livre e espontânea vontade. No começo ele nos colocou lá, colocou Abraão, colocou Eva, só que eles pecaram, foram expulsos do paraíso. E agora para nós voltarmos ao paraíso, né, nós temos que fazer por merecer. É luta, irmão, é guerra. Não é fácil, porque o inimigo de nossas almas está todo o tempo nos rodeando, querendo nos derrubar, querendo nos destruir, querendo nos matar, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, mandou Jesus Cristo, Deus encarnado, para que através do exemplo dele, né, do caminho que ele vai nos ensinar, nós tenhamos essa salvação. E disse-lhe Jesus, lá em João 14,9, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Em Colossenses 1,15, ainda, né, nós temos a ideia de Jesus Cristo como imagem do Deus invisível, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Né? Jesus, sem dúvidas, é a maior revelação de Deus à humanidade. E ainda, está lá em 1 João 5,20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, irmão, não crie dúvidas no seu coração. Nesses últimos tempos agora, está cheio de pessoas aí, né, desafiando a Bíblia, querendo mudar a Bíblia, dizendo que a Bíblia está desatualizada, irmão. A Bíblia é a nossa única regra de conduta, de fé, é a Bíblia. A Bíblia se atualiza por si só. Né? A palavra se renova a cada manhã. Né? Que você lê uma palavra hoje, amanhã você vai ler essa mesma palavra, você vai ter outro entendimento, irmão. Peça a fé do Senhor, peça discernimento, né? Que você possa compreender com os olhos da fé. Né? Coloque esse óculos da fé aí para você poder enxergar o que está por trás das palavras.
Ainda mais, e ainda, irmão, dentro dessa natureza, existe a natureza antrópica e a natureza analógica. Isso aqui é teologia, irmão. Isso aqui nós estudamos em seminários, na faculdade de teologia, né? A natureza antrópica. Deus se revelou ao homem de maneira compreensível, lógico, porque senão nós não iríamos entendê-lo, né? Usou de meios tangíveis ao homem. Exemplo disso são as medidas do templo. Quando Deus deu as medidas do templo para Davi, se eu não me engano, né? Foi uma maneira compreensível. Exemplo disso são as medidas do tempo, as expressões da natureza. Usou a linguagem humana e etc. Natureza analógica é o meio pelo qual Deus se compara ao homem para que o homem possa entendê-lo. Exemplo disso é a própria encarnação de Cristo. Temos também o antropomorfismo. Olha que palavra difícil, né? Parece até que ela morde, mas não morde não. Nós dizemos que Deus tem características humanas. O antropomorfismo quer dizer isso, que Deus tem características humanas, né? O exemplo disso está lá em Êxodo 7:5. E o antropopatismo, né? Que palavra difícil que os acadêmicos usam, né? Quer dizer que Deus tem sentimentos humanos, né? Desejos. Ele sente o que nós sentimos. Olha só como é que eles escrevem, né? E o antropopatismo está lá em Gênesis 2:2, né? Deus também se revela de maneira especial através de sua palavra. Entendeu? Como que Deus se revela, né? Deus se revela de muitas formas, né? Tudo que a gente olhar, irmão, Deus está se revelando. Se você olha para um gatinho, para um cachorro, para uma criança, né? Para nós adultos, né? Para uma montanha, em tudo que é lugar, Deus se revela, irmão. Deus fala conosco de várias maneiras. E a gente ainda tem pessoas que têm dúvida a respeito disso, né? Está lá em Hebreus 1, do 1 ao 2, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Podemos ver, irmão, Deus se revelando através de sua palavra. Então que possamos, irmão, nesse pequeno estudozinho aqui, estar aprendendo a respeito da revelação do Senhor, né? Deus se revela na revelação geral e na revelação especial. E dentro dessas revelações tem outros itenzinhos, né? Dentro da revelação geral, né, Deus se revela na natureza, na história e na consciência humana. E na revelação especial é o próprio Jesus. É o próprio Deus se encarnando e se revelando a nós, como um ser humano, né? Saindo da sua santidade, irmão, da sua grandiosidade, né? Porque Ele é Deus, Ele criou o universo. Ele está fora do tempo, irmão. O tempo só existe para nós. Para Deus não existe tempo, Ele é o dono de tudo, Ele criou o tempo. Está entendendo como que a revelação ela é especial mesmo? Né? Que possamos entender isso aí, irmão. E vários argumentos, né, teológicos que a gente leu aqui, Tomás de Aquino, Emmanuel Kant, Canterbury, né? E temos a revelação geral, né? Essa revelação geral do qual Deus se manifesta na história, na consciência humana, né? Então, assim, que possamos hoje, no dia de hoje, aprender a respeito disso. Olhe para a natureza. A natureza, Deus se revelando na natureza. Né? Uma libélula, irmão, tem 4 asinhas, elas né, batem e não se batem, né? Aleluia. E é a revelação especial do próprio Jesus Cristo, né? Eu e o Pai somos um. Disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, Jesus já existia. Então ele foi se revelando através de todas as coisas, de tudo. Tudo que está aí, Deus está sendo revelado. Que possamos, irmãos, assim, caminhar em direção à porta estreita, irmão. Não se afaste, irmão, da palavra da Bíblia, não se afaste. Isso é um pedido. Deus é tão simples, que eu vou falar uma palavra tão simples para você aqui. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama e Ele quer o melhor para você. Agora cabe a você tomar a decisão, né? Jesus, quando falou para Maria Madalena, vai, não peques mais, né? Ele não ficou vigiando para saber se ela ia pecar ou não. É nós, irmão, é o homem, a mulher que tem que tomar a decisão. Amém? Que você entenda isso aí. E o nosso pequeno estudo de hoje, nós ficamos por aqui, sobre a revelação geral e a revelação especial. Shalom, meu irmão.